Tudo bem com vocês? Daiane Alves aqui no canal Daiane Converte e mais um vídeo, terceiro capítulo deste livro que eu estou compartilhando com vocês sobre arrebatando o coração dos nossos filhos, sobre criação de filhos, sobre como lidar, com algumas situações bem pontuais na criação dos filhos. E hoje eu vou falar para vocês, o capítulo de número 3, o tema é alternativas ao castigo. Esse tema é polêmico, é bem complexo, é sensível e precisa ser comentado, precisa ser debatido. Esse capítulo, ele vai falar sobre as alternativas que nós temos em relação ao castigo, em relação a pegar o menino de peia. Isso mesmo. É um assunto, como eu disse, muito sensível, né? Porque a gente tem hoje a ciência moderna com um discurso que é contra, né, a correção com a vara. Aí nós temos a bancada bíblica, né, que defende o uso da vara baseado nos princípios bíblicos. E aí, como que a gente faz, né, com tanta informação? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero transmitir para vocês é o pensamento aqui do livro, quando ele fala assim, ó: nós queremos pôr um fim ao discurso que fere. Nós buscamos a linguagem que nutre a autoestima dos nossos filhos. Então, o que as autoras querem dizer com essa frase? Elas querem colocar um fim nesse discurso que fere a alma, que fere o espírito, porque elas entendem que a punição com a vara fere, deixa mágoas, deixa traumas. É isso que a ciência moderna vem dizer, né? Que isso é prejudicial, né? Que a gente não deve usar esse tipo de ferramenta. E aí, a proposta do livro é você criar uma comunicação respeitosa. Por quê? Elas vão partir do pressuposto de que se você trata seu filho com respeito, ele cresce uma pessoa adulta respeitosa. Então, eles vão usar vários dados, várias estatísticas para trazer uma afirmação de que crianças que são punidas com a vara crescem crianças violentas. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente valida tudo isso, mas eles vão usar as fontes que eles têm para validar essas verdades, e nós vamos usar as fontes que nós temos para crer diferente. Eu, particularmente, em algumas coisas eu creio diferente. Já compartilhei com vocês que nem tudo que está nesse livro eu pego como verdade. Algumas coisas eu não pego como verdade. Então, elas vão partir desse pressuposto. E aí vem uma pergunta que eu anotei. Em que situação é certa a punição? Se a criança recorridamente ignora a orientação dos pais. Eu acho que esse é o grande dilema, né? Meu filho sempre ignora a minha instrução. Já ensinei, já falei, já orientei, como a gente falou, né, nos outros capítulos. Mas essa criança simplesmente ignora. Ela simplesmente é uma criança rebelde e não tem o que fazer. Eu preciso punir. E aí? E aí o livro vai dizer assim, olha... Resumindo tudo, eu vou passar com vocês aqui os 6 passos, né? Que eu quero ser, de novo, bem objetiva. Mas, resumindo os 6 passos de não punir, as 6 alternativas que o livro vai nos dar para não punir os nossos filhos com a vara, resumindo todas elas, eles vão dizer assim, ó: o seu filho, ele tem que experimentar as consequências do seu mau comportamento. Em última instância, o que as autoras querem que a gente entenda é que quando o seu filho é rebelde, é muito desobediente, é uma criança totalmente insubmissa e recorrente no mesmo erro, não adianta bater. Você tem que fazer com que ela experimente as consequências desse mau comportamento. E aí a gente vai dar alguns exemplos práticos de como isso funciona, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensem: nós temos de um lado a ciência moderna, nós temos do outro lado a Bíblia. E é muito difícil tentar conciliar as duas coisas. Eu já vi algumas pessoas que são palestrantes dessa área, pessoas que se dedicam, né, em instruir pais e criação de filhos e tudo. E eu já percebi que há muitos tentam, eu já vi vários estudos sobre a vara, né, que a vara não é a vara que bate, que a vara era um instrumento de conduzir, de medir e tal. E assim, é muita forçação de barra, porque a vara é para as costas do escravo, em alguns contextos, assim como a vara é para a criança rebelde. Então, assim, tem coisa que você vê que tá forçando a barra
para encontrar um argumento que dê embasamento para sua teoria de que não pode bater. E eu não sou contra quem não quer bater. Eu até acho que tá tudo bem, dá para você tentar essa educação, né? Educação positiva, essa educação respeitosa. Eu não acho que quem corrige com vara não respeita, mas tudo bem, né? Quem quer ir por essa linha, eu acho que dá para você caminhar. Se você tem calma para isso, tempo para isso e dedicação suficiente para isso, tudo certo. Mas eu não posso pegar a Bíblia e torcer e tentar amoldar alguns versículos para defender isso, porque não dá, tá? Dizer que a vara não era para bater nas pernas, não era para corrigir, é forçação de barra, porque a vara era sim para isso. O texto é muito claro, a gente não precisa fazer um malabarismo hermenêutico para entender. É simples, o texto é muito claro, a gente precisa respeitar o texto, né? Bom, enfim, então vamos lá. Vamos aqui na minha sequência que eu preparei para compartilhar com vocês. Então, voltando, né, nessa questão, a gente parte daqui. A gente tem a ciência moderna que vai afirmar que eu não posso bater, que eu não posso usar a vara, porque isso causa traumas, causa bloqueios, causa um monte de transtornos, né, psicológicos nos meus filhos. E eu tenho a Bíblia que me autoriza a usar a vara. E aí que agora não é o livro, Daiane Alves, eu uso a vara. Eu uso a vara quando preciso, sim. Tenho paz para isso. É ruim. No começo, existem situações que a gente sofre junto, principalmente o primeiro filho. Às vezes você percebe que você fez aquilo sem a paz que você precisava. Já chorei depois de ter corrigido a minha filha com vara. Mas hoje, né, ela tá com 6 anos, eu olho e percebo que, assim como a Bíblia diz, é da criança a criancice. E a criancice você tira com a vara, né? Existe uma palavra que eu gosto muito de usar, que é a palavra da... Ai, gente, como que é? Não é tipo recorrência, mas não é a recorrência, é o enfrentamento. Existe outra palavra, mas eu não me lembro agora. O enfrentamento. Por exemplo, se uma criança quebra algo, eu não bato. Claro que não. Se uma criança estraga algo, eu não bato. Se uma criança faz artes, estraga coisas, suja coisas, faz coisas... Não, meus filhos já fizeram coisas assim que eu ficava extremamente nervosa. Mas eu não bato, não grito, não xingo, não fico nervosa. Às vezes corrijo com mais veemência no sentido de falar nervosa, mas não bato. Porque isso é coisa de criança. Porém, o ímpeto do enfrentamento, esse eu corrijo, né? No sentido de que, olha, você não deve agir assim não pode, assim não é legal, assim tá errado, aí eu explico. Aí a criança faz de novo. Sabe aquela situação que a criança faz olhando pra você? Tipo assim, vamos ver até onde ela vai? Aí eu chamo, falo, olha, você fez, agora eu vou te corrigir com a vara pra você sempre se lembrar que esse comportamento vai te levar a ter uma correção com a vara. Aí eu vou e pego a vara e corrijo na perninha e dou umas 2 varadas. E eu faço isso sim, tô falando aqui, né? Não escondo de ninguém. Então, assim, eu uso a vara. Então, esse livro, essa parte não me convenceu, tá? Eu achei que no final ele não teve argumentos suficientes, mas eu vou compartilhar com vocês agora 6 passos para você que é pai e mãe, tá nesse dilema. Eu conheço mães que não conseguem bater, não conseguem corrigir com vara, não conseguem falar, olha, eu conheço uma mãe de uma criança menor do que a Darla, bem menor, que falou pra mim assim, olha, eu corrigi meu filho uma vez e eu fiquei tão arrependida quando eu vi ele chorando que eu prometi pra ele que nunca mais ia usar a vara. Eu falei, você fez essa promessa pra uma criança de 2 anos, de 2, 3 anos? Fiz porque eu me arrependi, eu olhei aquilo e falei, pra que eu fiz isso? E prometi pra ele que nunca mais ia bater. Eu falei, cara, que promessa é essa, né? Então, assim, esses pais, eles precisam de uma ajuda, né? De uma via alternativa. E aí, é pra você. Você que acha que tá batendo demais no seu filho, porque também tem esse caso, né? Tem pais que bate demais, todo dia bate na criança, todo dia, cedo, meio dia de tarde, é uma surra. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, vamos lá. Primeiro passo. Expresse os seus sentimentos. Qual que é a lógica aqui? Vamos pegar um exemplo bem tradicional. A criança no supermercado que dá aquela birra, aquele show. E aí, você pega a criança no mercado mesmo e dá uma surra nele? Bom, aqui o livro vai falar assim, ó.
Expresse os seus sentimentos. Deixe claro para essa criança a sua reprovação, a sua tristeza pelo que ela está fazendo. Segundo, fale sobre as suas expectativas. Por exemplo, essa criança que deu essa birra no mercado, você chama essa criança, fala, olha, eu gostaria que no mercado você se comportasse de um jeito diferente. Esse comportamento não é o comportamento que eu espero de você. Segundo passo, por enquanto é tudo muito, né, tudo muito teoria, né? Mas daqui para frente fica um pouco mais interessante. Terceiro passo, mostre para a criança como se corrigir. O que é isso? Ela fez algo errado, ela fez algo que você não gostou, ela fez algo que ela não deveria ter feito. E aí, em vez de você corrigir, porque aqui lembra que o tópico é alternativas ao castigo. O castigo, entenda aqui, vara, cinto. Alternativas. Então, no lugar de você bater, primeiro, expresse seus sentimentos, fala o que você está sentindo. Isso às vezes vai mudar. A criança vai, poxa, eu não sabia que minha mãe ficava tão chateada. Segundo, fale sobre as suas expectativas. Como você gostaria que essa criança se comportasse? Por quê? Só voltando um pouquinho. Às vezes a gente parte do pressuposto de que a criança sabe o que fazer. E não, ela pode não saber o que fazer. Então, expresse os seus sentimentos. E aí ela vai repensar o que ela fez, levando em consideração o que você espera que ela faça. Isso realmente é interessante, né? Terceiro, mostre a criança como se corrigir. Por exemplo, a criança pegou um objeto seu e foi brincar e deixou, né, uma colher sua, uma panela sua jogada lá no quintal, encheu de terra, sujou, estragou, enferrujou, sei lá. E aí você, em vez de bater nessa criança, você mostra para ela como corrigir. Fala, olha, você estragou a colher da mamãe. Agora eu quero que você vai lá lavar, você vai esfregar, até tirar todas essas manchas, essa roupa que você deixou. Depende da idade, né? Cada orientação depende muito do tamanho da criança. Uma criança menorzinha, você dá algo que ela consiga alcançar. Se for maiorzinha, você pode cobrar um pouco mais. Mas o foco aqui é, faça com que essa criança conserte o que ela fez de errado. Por quê? Porque da próxima vez ela vai pensar 2 vezes antes de fazer aquilo. E você não precisou bater nessa criança com a vara. Quarto, essa aqui é bem interessante. Dê uma alternativa para a sua criança. Como assim? Você está no mercado, a criança deu aquela birra, aí você foi embora, aí você chegou em casa e aí você tem 2 opções. Ou você vai bater nela, você deu aquela birra no mercado, agora você vai levar uma surra para você lembrar. Qual a opção? Dê uma alternativa. Por exemplo, você fala, olha, aqui no mercado, ou você fica dentro do carrinho, ou você ajuda a mamãe a pegar as compras, tá? Por quê? No chão você não vai ficar, porque você tá pegando objetos, você tá dando birra. Qual que você quer? Ficar dentro do carrinho ou ajudar a mamãe? Os meus tá ali. E aí? A criança, ela vai ter que tomar uma decisão. E aí ela vai pensar, ficar dentro do carrinho eu não quero, então eu vou ter que, né, agir de maneira diferente. Entende? Então, sempre dê opções pro seu filho. Ó, você quer assim ou assim? Nenhuma das opções é o que ela quer, mas ela vai ter que escolher. O quinto, tome uma atitude. Essa atitude não é necessariamente bater, mas é assim. Essa criança deu uma birra, faça algo. Por exemplo, da próxima vez que você for no mercado, se você tiver essa opção, você fala assim, olha filho, a mamãe tá se arrumando aqui, eu vou no mercado, daqui 1 hora eu tô em casa, tá? Aí a criança fala, mas e eu? Não, hoje você vai ficar. Tem alguém aqui pra cuidar de você? Ou eu vou deixar você em casa, vou fechar o portão, tá tudo certo. Às vezes você nem vai fazer, mas você dá um gelo, né? Tá tudo certo, a mamãe vai fechar tudo, tá seguro, não precisa se preocupar. Daqui 1 hora eu tô em casa. A criança vai falar, não, mas eu não quero ficar. Sim, mas responde pra mim, por que você acha que você vai ficar? Ah, porque eu desobedeci da última vez? Sim, você desobedeceu da última vez. Então, faça algo que faça com que essa criança entenda por que ela está sendo punida. Porque aí ela vai associar, tá? E a última, eu achei bem interessante, é a resolução de problemas. Esse aqui é assim. Você tem que juntar com essa criança para vocês juntos resolverem esse problema. Qual que é o problema desse tópico? O problema desse tópico é partir do pressuposto de que a criança, ela está em pé de igualdade com o adulto em tomar decisões. E isso para mim é um problema. Sabe aquela ideia de que a criança muitas vezes nos ensina
aquela ideia de que existem crianças que nascem e elas mais ensinam do que aprendem. Eu acho isso muito perigoso. É bonito, mas é perigoso. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que cabe aos pais a instrução e cabe às crianças a obediência. Então, quando eu começo a igualar a criança com o adulto aqui, eu acho perigoso, porque você começa a perder essa referência de que está sobre os pais a autoridade de ensinar e está sobre os filhos o dever de obedecer, sabe? Então, assim, essa resolução de problemas, ele é bem isso, ele vai nessa linha, né? De colocar a criança aqui nesse pé de igualdade para tomar decisões, para resolver problemas. Porém, dá para se aproveitar muita coisa disso. Por exemplo, a principal dica aqui é no sentido de você pegar da criança sugestões para você resolver esse problema. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo hoje, exatamente hoje. Eu vou até pegar aqui o papel para mostrar para vocês. Hoje, a minha filha estava chovendo o dia todo, chovendo, e ela sempre descalço. E aí ela já escorregou várias vezes por causa de chuva, né? Descalço. E aí eu mandei ela ir banhar, e ela foi banhar, e saiu do banheiro descalço para ir dormir descalço. E aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, você tá descalço? Mas como que você banhou e saiu do banheiro descalço? Ah, não achei o pé do meu chinelo. E ela já começa a ficar desesperada, né? Aí eu lembrei. Falei, vem aqui, vamos conversar. Foi bem interessante. E o livro fala pra você fazer assim. Você pega um papel e uma caneta e senta com a criança. Aí eu sentei com ela na mesa, a mesa estava desocupada, sentei, falei, senta aqui, vamos conversar sobre como resolver esse problema do chinelo. Aí ela ficou assim, achou estranho, né? Eu com papel e uma caneta na mão. Eu pus o papel na mesa, falei, vamos lá, o que é que você sugere que a gente pode fazer para resolver esse problema? Aí ela pegou o papel, aí ela pegou e falou assim, conversar? Eu, beleza. Aí você deixa a criança falar, conversar. O que mais? Aí ela, explicar? Eu, ótimo, explicar. O que mais? Aí ela, mandar calçar o chinelo? Eu, ótimo, escrevi, mandar calçar o chinelo. Aí ela pensou, aí não tinha mais opção. Ela, bater? Eu, bater, escrevi. Aí ela falou assim, castigo? Aí eu, castigo, anotei. Aí ela, não sei. Eu falei, então tá bom. Vamos ver essas opções? Aí eu fui explicar. A mamãe já te explicou por que tem que ficar de chinelo? Já. E por que tem que ficar de chinelo? Porque gripe, porque escorrega. E na hora do banho, por que não pode sair do banheiro descalço? Porque vai sair com o pé sujo, vai manchar o lençol, tá. Mandar calçar o chinelo. A mamãe já explicou pra você. Precisa da mamãe toda hora mandar calçar o chinelo? Não. Aí sobrava o castigo. Castigo. Vamos fazer assim? Então, essa do castigo parece ser boa. Toda vez que a mamãe vê que você tá descalço e for uma situação que tem que estar calçado, você fica de castigo. Durante aquele dia, você não vai comer sobremesa. Aí ela, como assim? Você não vai comer nenhum doce depois do almoço, nenhuma ameixa, não vai comer nada de doce, nada de besteira. Dia todo de castigo. Aí ela, não, mãe, esse não é legal não, vamos tirar. Foi muito engraçado. Aí eu, então tá bom, vamos tirar, essa não é legal? Não, essa não. Falei, e bater? Bater não é legal, né? Você gosta de apanhar com a vara? Não, falei, então vamos deixar essa de lado, vamos pensar em outra opção? Aí ela, qual? Falei, você calçar o chinelo antes que eu mande você calçar. Aí ela, pode ser. Falei, mas aí nós temos um acordo. Você tem que cumprir com a sua parte pra mim cumprir com a minha. Aí ela, tá bom. Aí ela, mas o meu chinelo sumiu. Aí eu falei, então vamos pra segunda parte. Por que você não acha o seu chinelo? Aí rapidamente eu fui e desenhei a Darla no papel. Falei, se a Darla tá de chinelo e ela vai calçar uma sandália, aonde que tá a sandália? Aí ela falou, tá na sapateira. Falei, então você vai na sapateira e pega a sandália. E pra onde? Quem vai ficar no lugar da sandália? Aí ela respondeu, o chinelo. Eu falei, exatamente. Então, sendo assim, não tem como a chinela sair correndo e não tem como sumir. Ou vai estar no pé ou vai estar na sapateira. Aí, sabe o que ela fez? Aí ela ficou pensando, pegou a caneta, falou, mãe, me empresta a caneta. E escreveu bem assim, ó, conseguimos. Ela escreveu, conseguimos. E eu, o que isso? Ela, chegamos, né, mãe? Uma solução, vai dar certo. Eu achei, assim, muito interessante. E o que eu quero dizer? Que, realmente, quando você dá a opção para a criança pensar sobre como resolver o problema, ela vai ter um nível de responsabilidade maior. Aí, o que eu fiz? Eu guardei o papel, tá dobradinho ali.
para que daqui a alguns dias eu mostre para ela, falo, lembra do nosso combinado? E assim, para eles é muito importante, porque o que que você comunica com a criança? Cara, minha mãe me dá muita importância. Ela me chamou para resolver o problema, né? Ela confiou na minha palavra, ela anotou, ela parou o tempo dela para anotar o que eu tô falando. Então, assim, dá para aproveitar muita coisa desse tópico, né? Resolução de problemas. Só com esse cuidado, né? De não tentar colocar a criança no pé de igualdade como adulto. Por exemplo, as opções que não servem para mim, eu deixo bem claro. Falo, olha, essa opção não dá, essa mamãe não concorda. Então, vamos para outra, tá? Bom, resumindo, é isso. Ele vai trazer agora vários casos, exemplos, né? De coisas que crianças fizeram e como os pais agiram dando outra opção em relação ao castigo, em relação à vara. Eu acho que assim, como eu disse, dá pra gente ser um pouco mais moderado. Eu sei que a nossa geração, a minha geração apanhou muito. A minha geração apanhava mesmo de vara, de pedaço de pau, de tudo quanto há. Então assim, dá mesmo pra gente não ser essa geração que bate por tudo, que sai quebrando pau no tudo. Mas eu acho que tem situações que a vara, ela vai comunicar aquilo que vários discursos não comunicam. Então a gente tem que estar muito atento em relação a isso, né? Existem momentos que às vezes sim, a vara vai fazer o que o discurso não faz. Mas sempre ter muita sensibilidade, como esse livro fala, tentar criar uma criação respeitosa, né? Mostrar sempre muito respeito pelo sentimento, mostrar muito respeito pelo comportamento e mostrar acima de tudo qual a sua intenção com aquilo, né? Eu lembro que esses tempos eu corrigi a Darla com a vara. Eu não lembro o que ela estava fazendo, que era recorrente também, recorrente. E aí eu chamei ela e falei, olha filha, você viu fulano? Você viu que fulano tem um comportamento assim? Por quê? Porque quando ele era pequeno, a mãe foi deixando e ele cresceu acostumando a fazer isso. Isso é uma coisa certa de se fazer? E ela respondeu, não. Eu falei, então, como você é pequena, eu preciso te corrigir de maneira que você entenda que você não pode fazer isso. Porque senão você vai achar que pode e você vai continuar fazendo. E aí você vai chegar e vai ser uma pessoa adulta e vai estar fazendo isso que não deve ser feito. Então agora a mamãe vai te corrigir com a vara para você se lembrar que isso não deve ser feito. Isso não é aceitável. E aí eu corrijo ela sempre nesse tom, assim. Aí eu levo ela pro banheiro, pego a vara e dou umas 2 varadas na perna. E sempre quando eu tô corrigindo, eu olho no olho dela e falo, você tá entendendo por que eu tô te corrigindo com a vara? E geralmente ela responde, ela reproduz, né? O que eu quero que ela aprenda, o que eu quero que ela entenda. E quando precisa, sim, eu faço. Vem cá, filha. Acabou de chegar. Vem cá, fala aqui. A mamãe tá gravando um vídeo aqui sobre quando a criança precisa apanhar com a vara. A mamãe usa a vara com você? Sim. E como que é? É bom? Não. Mas é importante? Sim. Por que é importante? Porque pra mim aprender. E a mamãe sempre explica pra ela que quem gosta da vara, quem é? É a criança? Tola. É a tola. A criança sabe, precisa da vara? Não. Não precisa da vara. Tá bom, vamos encerrar o vídeo. É isso. Deus abençoe vocês. Então vamos repensar, né? Esse capítulo é sobre isso, repensar. Alternativas ao castigo. Tem muita coisa que realmente dá pra gente postergar, né? Essa correção com a vara e deixar ela para casos realmente necessários. Deus abençoe vocês. Beijo. Qual o botão? Qual o botão? Peraí, esse aqui, ó. Esse quadradinho. Você sabia que eu tenho um curso Como Evangelizar o Seu Filho até os 2 anos de idade? Isso mesmo. Quero te convidar para conhecer o meu curso. Esse curso, ele é prático e eu vou te ajudar, eu vou te dar ferramentas e métodos para você que está grávida, para você que é mãe de criança pequena e tem dificuldade de trabalhar o espiritual com seu filho, de trabalhar o evangelismo para o seu filho. Conheça o meu curso. É um curso muito dinâmico, é um curso prático que tem assim atividades para o dia a dia e já abençoou várias pessoas. É um curso que realmente tem edificado muitas mães na caminhada e eu vou deixar aqui embaixo o link. Se você tiver interesse, clica no link para você conhecer o meu curso e ser abençoado de uma maneira muito especial. Um beijo, Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.